tirar férias. Aproveitar o ensejo, né? Uhum. Já ia fazer essa Pode pergunta. perguntar. E também gostaria de perguntar essa questão voltada para nós alunos, visto que nossa formatura está prevista para torno de 28 de abril, já é próximo a um ano. Como é que fica essa questão para a gente tirar férias, visto que já estamos fazendo quase 12 meses, que já também conta como tempo de serviço, não é isso? A data de praça é a data de base para vocês requererem as férias. Um ano depois, né? Quando vocês completam um ano de praça, né? A data que vocês ingressaram no curso de formação é quando fizer um ano, aí a partir daquele período você pode solicitar férias. Aí tem que ver para qual unidade vocês vão ter que encaixar vocês no plano de férias da unidade, né? Redistribuir. Qual a data de praça de vocês? 28, 11 de maio. 11 de maio. Pronto. A A partir de 11 de maio, o SAPGI, o RH Bahia, vocês já têm acesso, não tem? Pronto, vocês vão observar lá em férias. Quando vocês fizerem um ano, vai estar lá a opção, né, de vocês escolherem qual mês de férias, né? Vai ter o período completo, né, de um ano. Aí vocês podem escolher um mês de férias aí. Agora, geralmente, dentro do planejamento da unidade. Como é que fica a questão da remuneração? O que é acrescido nas Aí, férias? É um um terço. terço de É férias. um terço de férias. No ato da solicitação, você tem a opção de solicitar você quer adiantamento do 13º ou não. 50% Mas é um do terço décimo. você pega um terço do sogro, né? Um terço você tem Então fica a nosso critério a questão, se quiser Do adiantar ou 13º. não. Porque automaticamente ele já fica, na verdade, observem lá Eles ainda estão pagando portal no de mês de serviços. aniversário. É isso que eu vou explicar. Pagando. No RH Bahia, vocês vão observar que lá tem a opção requerimentos. Aí você tem como observar adiantamento do 13º. Aí você tem como colocar, se você quer ficar recebendo no aniversário ou em novembro. Digamos que você coloque que quer receber em novembro, mas você tire férias em julho. E aí você solicite o adiantamento do 13º. Ele vai obedecer à programação mais próxima, pelo menos é o que a gente tem observado. Entendeu? O 13º é pago. Se não for na situação de férias, metade em novembro e o restante em dezembro. Sobre férias, basicamente, no caso, fico mais na SPO, aliás, na SSO. Então, no caso das férias, eu já vou tirar, porque senão o tempo fica muito pouco. O tenente deu 15 minutos, no final não tem que cortar ainda no vídeo. Vamos lá. Para não ficar muito repetitivo. Questão do afastamento. No caso, alguém que já precisou tirar, como é que funciona? Tem algum prazo, algum requisito? Já, sim. Como é que... Temos vários tipos de afastamento, né? Afastamento para tratamento de saúde, não é isso, Catiane? Afastamento, licença-prêmio, não é isso, Catiane? Afastamento para tratar de assuntos pessoais, tem esse, Catiane, também? Serviçamento, licença de serviçamento, né? Chamada de especial. Licença especial. As férias também é um afastamento, né? Não deixa de ser. Só que as férias, todo ano, obrigatoriamente, o policial militar tem que gozar das férias. Na verdade, tem um direito, uma prerrogativa do policial. A licença-prêmio é uma concessão, né? Haja vista, a cada 5 anos, um quinquênio, né? Isso, né? O policial militar tem direito, se requerer, tem direito a 3 meses. Caso ele não tire não goze nenhuma das suas licenças, que é o meu caso, ele pode averbar para tempo de serviço, não tempo de efetivo serviço, mas tempo de serviço, porque existe uma diferença. Um exemplo, quando você não tira nenhuma licença-prêmio, você pode requerer sua aposentadoria antes de fechar os 30 anos. Quando você tira 30 anos, você tirou tempo de efetivo serviço, você tirou 30 anos na polícia militar. Quando você tira menos do que isso, porque você averbou suas licenças, você contabilizou tempo de serviço e não tempo de efetivo serviço. E quando muitos policiais do mesmo pelotão chegam no tempo de férias, como é feita a distribuição para aquele pelotão não ficar vazado? Vamos lá.
Os senhores são da mesma turma, não é isso? Mesma data de praça, né? Porém, os cadastros são diferentes. Existe uma antiguidade dentro da turma. Então, o critério primeiro vai ser a necessidade do serviço, sempre a necessidade do serviço, a necessidade da unidade. Um exemplo, a unidade tem 20 policiais da mesma turma. Obviamente que se ela não suportar, digamos assim, ficar sem esses 10 policiais durante um mês, aí é chamada necessidade de serviço. Só posso dar-lhes férias para 5. Então serão, obviamente, outro critério, os 5 mais antigos. A não ser que alguém menos antigo abra mão. Não, deixa o tal tirar menos antigo que eu, pode tirar as férias. Então, a partir, um exemplo, a data de praça de vocês é 1º de maio, vamos supor. A partir de 1º de maio, depois de um ano em diante, os senhores podem escolher qualquer data após o 1º de maio para gozar férias. Com relação ao afastamento, visto que tem vários tipos de afastamento, a questão do afastamento por luto. Morreu um parente, por exemplo, eu sou da 74, morreu um parente meu. É o chamado gozo de nojo. Gozo de nojo. 8 dias, né? Eu vou me afastar porque minha mãe morreu. Não é assim. Você solicita gozo de nojo. Me parece que parente de 1º grau. Pai, mãe, filho, irmão. E cônjuge. Informa a SSO, como se você informa a SSO, informa a gente e a gente lança na... E esse afastamento é automático. E a questão... A mesma coisa é núpcias, natalidade, né? Paternidade, entendeu? Ele é automático. Seu filho nasceu, você informa, automaticamente ali você tem acho que 7 dias, Catiana? Para qual? Para aluno são filho, 8. um Filhos dos são 8, 5, pronto. são 5. Tá vendo aí? Existe uma diferença em cada tipo de afastamento. Questão de licença, licença paternidade, como é que funciona? Automático. Seu filho nasceu, pronto, na mesma hora você já tem. Ele passa a certidão, Isso. forma a SSO, e a SSO encaminha para a gente e a gente... Aí a questão de escala já, um policial de serviço, já tem que ver que a gente colocar outro para aquela guarnição. Aí é a responsabilidade nossa, né? Seu filho nasceu, pronto, você já... Por exemplo, você está de serviço hoje, seu filho nasceu agora, pronto, você já está dispensado daqui. Vai lá, para cuidar da sua família lá, do seu filho. São quantos dias? São 5, né? 5 dias. Ficamos aqui para conversar com o senhor, né? Fizemos algumas perguntas, mas meio que um bate-papo, né? 3 perguntas, 3 temas para o senhor, que é férias, licença e afastamento. Certo. No caso, se o policial militar for tirar licença, né, para tratar de ação particular, de interesse particular, como é que funciona? Ele não tem remuneração, ele pede, e qual seria o tempo? Tem algum requisito para ele de tempo mínimo para ele tirar essa licença? Como é que funciona? Entendi. Vamos lá, vamos tentar responder o máximo possível, né? Existem várias licenças, né? Tem a licença prêmio, especificamente você quer saber da licença para interesse particular. Pelo que existe de previsão, o policial, durante essa licença de interesse particular, ele não recebe nenhum tipo de remuneração. Certo? Os requisitos em relação à questão de tempo, tem que dar uma olhadinha no estatuto direitinho, né? Para a gente responder melhor isso aí, certo? Licença, né? Conforme o senhor já falou, existe vários tipos de licença. A licença para tratamento de saúde, como é que funciona? Mantém a remuneração? Não tem? Sim. O policial, quando ele é acometido com alguma enfermidade... Pode passar tanto dele como de alguém da família? Sim. Quando ele tem uma necessidade, né, alguma patologia, ele passa, né, tem uma documentação que ele apresenta, né, geralmente o policial começa apresentando um documento particular, um atestado e tudo, e aí passa para a seção de pessoal, a seção de pessoal vai analisar essa documentação, e essa documentação se faz um agendamento com a junta médica, né, e a junta médica vai aí fazer essa ratificação, essa homologação da situação desse policial, e daí então vai se publicar o ato afastando o policial para o tratamento de saúde. E nesse período, sim, ele faz jus, ele recebe a sua remuneração, certo? Só alguns benefícios, né, que saem, né, eventualmente, como o exemplo do auxílio alimentação, né, que por não estar ele
parece que tem esse corte, né, dessa remuneração aí, esse benefício. Em relação às férias, nós aqui, os militares, vamos está previsto formar para o dia 28 de abril, já próximo de um ano. No caso, esse tempo de curso já conta como efetivo serviço, não é isso? Sim. E aí, no caso, quando fecharmos um ano, já teremos direito a férias. Sim, como é que é feita a organização das férias? Sim, exatamente. Atualmente, o policial, o planejamento é feito em relação à data para a promoção dele, né? Então, por exemplo, você terminou o curso, vai terminar o curso agora... Para dia 28 de abril. 28 de abril, né? Pronto. Você, em tese, só pode tirar férias a partir desse mês de antes, né? No planejamento. Foi uma alteração que foi feita aí, eles pegam essa data de praça como parâmetro, né? Como parâmetro de... Na verdade, é a data que você... A sua data, só corrigindo aqui, é a data que você é efetivado como praça, e não da formação, a data de praça. E a minha, por exemplo, a minha é 10 de março, né? É 10 de março. Aí, no caso, questão da remuneração, o que acresce nas férias? E em relação às férias, o que acresce da sua remuneração normal? Pronto, você, policial, fez jus às férias, vai perceber aí 1/3, né? O valor de 1/3 dos seus vencimentos a mais, né? Você faz jus a 1/3. E que isso já, no caso, isso como já fosse uma parcela do 13º? Não. O valor que você recebe a mais de férias é uma coisa, é um direito. 13º já é outro benefício, né? São coisas diferentes, né? Férias, 1/3 de férias é uma coisa. Férias já é um salário mais, né? Que é o 13º. Só a questão de afastamento, né? Como é que funciona aqui? O policial tem algum contratempo, parece que ele precisa se afastar da unidade. Certo. Como é que funciona? Tem que fazer uma solicitação no RH, tudo tem que ser online ou pode ser aqui mesmo, né? Não tem necessidade. Pronto, vamos lá. Os afastamentos se falam como geral, né? Sim, senhor. Pronto, vamos das mais simples. As dispensas, o que pode ocorrer no dia a dia, você pode estar sendo dispensado verbalmente, pelo simples contato. Capitão, eu precisei de resolver uma situação. Eu posso? Vamos lá. Pronto, está dispensado naquele dia. É uma maneira que acontece muito no dia a dia. A dispensa verbal, pontual. Tem uma demanda, você precisou, você não vai sair da minha presença, só depois que preencher, não, você quer logo resolver. Tem esse tipo. A dispensa, não, vai lá, pode ir para sua casa. Seria ou indo mais cedo, ou não vindo naquele dia. Mas o normal, antecipando, você pode sim solicitar a dispensa, né? Inclusive tem até uma quantidade de dias, eu não sei se são 8 dias que o policial tem direito ao longo do ano de ser dispensado sem nenhum tipo de ônus. Essa é a dispensa mesmo para resolver alguma situação sua, né, específica. Fora isso, tem as dispensas. Dispensa você fala englobando afastamentos também, né? Ou só a dispensa de serviço mesmo? Não, eu falo de forma geral, forma genérica, né? Forma genérica, pronto. Você tem, você pode ter aí o afastamento por gozo e luto, né? Quando você perde uma familiar, 8 dias, e é automático. Ele sequer precisa informar, né? Ele sequer não tem a necessidade de informar, porque ele está de luto, né? Não está com cabeça, ele não tem nem essa obrigação de informar. Porque ele está com uma situação, um caso fortuito, né? Perdeu alguém. Ele tendo condições de informar, ele informa. Perdi algum ente querido, informa. E aí a legislação, sentindo a falta, uma vez não informado, a gente vai buscar, né? Parte da gente buscar. Por que você não veio? Aí, talvez você não atenda, talvez se for caso mandar alguém na sua casa, não, fulano faleceu. Certo? É situação de luto. Capitão, se um policial precisasse afastar do serviço, tipo, num período de 30 dias, aí, tipo, ele perdeu um parente, hoje,
Aí semana que vem ele precisou fazer outra coisa porque o filho nasceu. Tem algum limite de vezes que ele possa solicitar afastamento? Ou... Não tem limite não. O que pode acontecer aí em razão das reiteradas solicitações de afastamento, ele ser enquadrado ou ser motivado a solicitar a que mais se encaixe para a situação dele. Sim. Então, por exemplo, digamos que ele pediu várias vezes, né? Sim. Diz, não, olha, a sua situação é uma situação que cabe aí, ou você pedir uma situação de afastamento para interesse particular, ou você pedir uma situação de natureza relativa à saúde, e aí a administração vai fazer esse trâmite, né? Sim. Porque aí seria realmente fugiria um pouco da razoabilidade, né? Sim. Porque o mais interessante é resguardar o policial, né, de qualquer tipo de dano, né? E proteger e entender qual é a situação que está levando ele a se afastar. É uma situação de doença, é uma situação, enfim, é um interesse particular, para analisar qual é o motivo desse afastamento. Enquadrando, sim, um dos motivos legais, aí vai se fazer o ajuste, entendeu? Sim. Para a melhor forma de afastamento para esse policial. Mas, assim, limite, não é bem se pensar no limite, né? Saber se há uma justificativa para aquilo. Né? Pode acontecer de você ficar, geralmente nessa doença, né? Você extrapola aí vários dias. Mas isso vai ter um trâmite para a situação de aprendizagem policial. Ajuda. Para a gente vai tomar, talvez de abril ou maio, por conta da burocracia, vai ficar cerca de 3 vezes sem arma particular. Nós como participação aqui na unidade é possível fazer tem possibilidade de fazer uma fixa numa unidade, ou as armas que tem aqui são apenas por pedido para serviço? Na minha, quando eu cheguei, demorou uma semana. No dia que eu cheguei, minha função era fixa. Já demora um pouco sair, né? 15 dias, mais ou menos isso, 15 dias. O major já concedeu, já. Se tiver disponibilidade, geralmente nas unidades tem uma certa licença de arma, né? Quando dá disponibilidade, não são autorizadas algumas armas. Antes que eu fazer a coisa de compra aí, cheguei antes, assim eu formei fui com o carro. Eu não sabia, se eu soubesse eu queria segurar muito pouco. Já teria gostado assim. Demorou quanto tempo? 4 meses. Só que essa saiu rápido, teve que escolar ser 6 meses. Os serviços às vezes demoram 8. Já me falei que demorou um ano. Muito tempo. Tenta fazer carga fixa, não sai comigo isso não. Vocês vão sair como formar agora, estão passando um tempo recebendo como aluno ainda. Quando eu recebi como soldado, eu recebo uns 3 meses mais ou menos de serviço. 5 meses? 5 meses. Não, você passou quantos meses recebendo como aluno depois de formar? 2 meses. Não, eu recebi. Nossa formatura foi 29 de abril, só que a data da formatura foi 9 de maio. No final de junho eu recebi 2 meses. Eu recebi só um salário de aluno, o outro foi de soldado. Aí eu retroativo todo. Não vai acontecer 2, 3 meses, recebendo como aluno ainda. Aí quando eu recebi como soldado, você não vou receber GAP3, né? Que é uma bicharia. Então, não tenho pressa para fazer dívida alta, não. Se tiver disponibilidade, faz a carga fixa, é do mesmo jeito, a sua também. Você vai levar onde você quiser, a minha carga fixa. Eu falei esse carregador, eu tenho esse munição, não para Portugal. Precisar tirar, eu vou tirar. Não tem essa agonia, a não ser que você queira. Não tem quanto. 2018. Deu uma situação de assim, que fugiu do controle, uma operação grande assim, vai se ter um apoio, começou em tese uma situação tranquila e se desenvolveu para. Tem. Às vezes acontece muito. Só responder essa pergunta. Tranquilo. Já teve situação de, por exemplo, você vem calmo, uma situação corriqueira,
Mas aí o colega da relação, pela emoção, acabou tornando a ocorrência maior, grande proporção, e aí acaba tendo que chamar reforço para poder conter, né? Uma situação que era pequena, se tornou grande monta. Mas já vivenciei muita coisa. Porque, como eu trabalhei muito em mulher, claro, todo dia a gente aprende, né? Todo dia a gente aprende. Cada secção é diferente. Isso é interessante quando cada secção. Não tem esse equilíbrio da situação, da visita, muitas coisas. Muita forma, uma alteração da situação. E, claro, quando novinho assim, às vezes a pessoa, quando vai lá novinho assim, às vezes exagerava um pouco. Por isso que o conselho dele, eu digo que é um conselho de antigão. Eu me considero antigo. Eu sei se não falta emoção. Eu sei isso. Eu faço um conselho muito feliz aqui. Você trabalhando muito. Não pela emoção, não pela técnica, não pelo seu conhecimento jurídico. Ele tem que sempre se atualizar em relação a conhecimento jurídico. Às vezes um colega aqui sabe mais